E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vai ter um corte aqui muito interessante, hein? Quero que todos prestem atenção aí, que é uma discussão, um tabu, né? Vamos dizer assim, na sociedade brasileira, né? É lá no Flow, lá sobre a cannabis. Presta só atenção, não vou falar muito não, só presta atenção, vamos ver. Eu vou fazer uma explanação importante, porque como vocês não sabem sobre o assunto, é legal vocês entenderem o que acontece no corpo humano. O sistema endocannabinoide, ele é responsável pela nossa homeostase, né? O que é homeostase? É o equilíbrio interno do corpo. É o sistema mais importante nosso que faz com que as coisas sejam, vamos lá, todos os impactos e estresse e coisas agudas que acontecem voltem à normalidade. Nós temos uma capacidade muito grande para que a gente, por exemplo, vamos lá, a gente precisa correr de um leão. Eu consigo correr do leão, em tese, né? Vamos pensar positivo. Tu consegue, mas acho que eu e o Will não conseguimos, não. Eu não sei. Leão, mano. Imagina o Will se a gente tiver que subir na árvore pra escapar. Fudeu, pô, vamos morrer. Mas o corpo tem uma capacidade muito grande para se resolver agudamente. O que acontece é que durante uma doença crônica, e a inflamação crônica que acontece junto com uma doença crônica, que é inerente ao processo de uma doença crônica, ele acaba por corromper, desequilibrar o sistema endocannabinoide. Tá. E para isso não tem remédio. Nós não temos medicamentos para isso. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma doença crônica, a gente tem a desestabilização de algum sistema que causa essa doença, então neurológico, cardiovascular, algum sistema. Só que associado a isso, eu tenho um desequilíbrio do sistema que devolve a homeostase, o equilíbrio para o meu corpo. Então, a nossa medicina ele tem muitos remédios que tratam os desequilíbrios dos outros sistemas, mas não desse. E esse sistema, ele é extremamente importante, inclusive, na geração. Se ele está desequilibrado, ele pode ajudar, ser, vamos lá, um progressor, um adicional na progressão da doença do outro sistema. Então, a gente pensa em depressão, serotonina. A gente está sempre olhando, talvez, para uma coisa só ainda. E a descoberta do sistema endocannabinoide, da possibilidade do tratamento com os canabinoides, é uma situação muito nova dentro da medicina, porque você está tratando uma condição que antes não era vista, que era exatamente você tentar devolver o equilíbrio para aquilo que está... O estresse crônico talvez seja um dos piores... assassinos do nosso sistema endocannabinoide, estresse crônico. E a gente tem muitas formas de estresse hoje. Então, a forma alimentar, o trânsito, as toxinas, o trabalho, às vezes um casamento, enfim. Então, são muitas fontes de estresse, às vezes todas elas ao mesmo tempo, enfim. E o nosso corpo não foi feito para isso. Então, eu comecei contando que se eu fugir do leão, eu tenho capacidade total para fugir e restabelecer a minha homeostase. Mas se eu tiver que correr desse leão todo dia, 24 horas por dia, vai chegar um ponto que não vai rolar mais esse reequilíbrio. E a doença crônica é mais ou menos isso. É como se você corresse do leão 24 horas. E a doença crônica, ela vem junto, ela traz junto um estresse associado ao metabólico que foi inerente à doença. Então, não é que a cannabis é mais... É claro, ela é natural, ela vem, né? Em tese, hoje, né? Os fitocannabinoides, quando eles não são sintetizados em laboratórios, eles são naturais, então tudo bem. Mas ele é muito mais além do que isso. Entendi. Entendeu? Porque ela está tratando uma condição que antes a gente não via, nem sabia. E muitos médicos nem sabem, porque não têm acesso a esse conteúdo. Então, o grande, assim, talvez marco dentro dessa terapêutica é o médico precisa entender de fisiologia para saber o que está acontecendo, mas, né, que é uma coisa importantíssima dentro da própria medicina. Ter um olhar um pouco mais amplo sobre a própria doença crônica e entender como é que o sistema impacta lá dentro. Eu consigo modular o sistema não só com a cannabis, mas com outras substâncias e com a própria atividade física. O estilo de vida é muito importante. Então, por exemplo, eu vou dar o envelhecimento é um processo em que o próprio sistema endocannabinoide acaba entrando em declínio, né? Faz parte, a gente vai envelhecer, vai inflamar e vai ter que um dia apagar a luz. E então, o nosso próprio corpo vai entrando em declínio. E o declínio do sistema endocannabinoide está muito relacionado, por exemplo, a doenças neurodegenerativas, a demência, doenças que impactam, enfim. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o sistema ele é tão importante que ele modula, por exemplo, neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, a plasticidade cerebral, o humor, hormônios, a resposta inflamatória,
É muito doido, né? Fome, você trata dor no pé, glaucoma, tá ligado? Depressão, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu pai falava assim, gente, mas como que pode? Seu negócio é bom pra tudo? Assim, eu duvido. E eu falava, não é que é bom pra tudo. É porque como você tá atuando sobre um sistema que age sobre vários... Imagina, nós temos receptores praticamente em todas as células do nosso corpo para a cannabis, para os fitocannabinoides. Mas, obviamente, que o nosso corpo não tem esses receptores para ela, né? Nós produzimos substâncias endógenas, que algumas mimetizam, inclusive, as moléculas da planta, e outras que nós produzimos. São, né, é muito complexo. O sistema endocannabinoide, se a gente pensar ele de uma forma bem expandida, ele é muito grande. Mas pelo que você está falando, Paula, assim, vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Mas parece que existem pessoas que usam outras maneiras de equilibrar o sistema endocannabinoide. O tratamento com maconha, ele é um jeito. Uma das formas. Tá bom. Isso aí. Porque uma das formas muito positivas de você melhorar o tônus, porque o que acontece na doença crônica? Em algum ponto, o estresse vai causar o desequilíbrio desse sistema. E o que é o desequilíbrio? Eu começo a produzir menos substâncias endógenas, ou os meus receptores começam a ficar impactados e eu tenho menos receptor. Ou um ou outro, ou os dois juntos. Isso pode acontecer. Então, esse desequilíbrio, o que acontece? Quando entra a cannabis ela vai mimetizar substâncias que eu não estou produzindo mais e vai melhorar a sinalização cerebral, imune, enfim, e vai começar a aumentar o tônus, que a gente chama. Então, por isso que ela trata uma situação incomum, que é o retorno do equilíbrio interno do organismo. Você falou sobre que essa substância ela mimetiza uma outra substância do nosso corpo. Significa que ela se passa por outra substância. As duas moléculas agem nos mesmos receptores com uma atração um pouquinho diferente para eles. Então, por exemplo, a gente tem no nosso corpo uma substância chamada anandamida, né? Que ela funciona como um neurotransmissor, uma molécula endocannabinoide. Foi o primeiro endocannabinoide a ser descoberto, Você tem canabinoide no seu corpo, cara? Tenho. Então. E olha que legal, eles deram o nome de anandamida, porque ananda em sânscrito significa felicidade. E é a molécula que mimetiza o THC. Aí, ó. Então, só que ela é uma molécula hiper importante. Tu estudou mesmo essa porra, né, Paula? Demais. Em sânscrito, meu irmão. Não é em francês, tá ligado? Detalhes. Fui na fonte. Mas você tá falando é muito interessante, porque assim, a vida inteira eu escutei que, vamos lá, no nosso cérebro, assim, no nosso corpo, a gente tem receptores que estão esperando essa molécula. Mas o que você está falando eles recebem uma outra molécula que a gente faz, que a gente produz, e quando a gente e essa daí que a gente insere, ela se passa por uma outra. Ela se passa por ela mesma. Então, olha só que legal. Você abriu um leque de possibilidades aqui pra gente conversar. Desde dependência, de tolerância, de falta, de envelhecimento. De efeito. Porque se você pensar, ela é uma molécula, vamos lá, o THC, né? É uma molécula que mimetiza, vamos lá, elas são muito semelhantes, vão agir nos mesmos receptores. Então, quando eu estou envelhecendo... É como se duas chaves tivessem a mesma forma. Isso, elas vão abrir as mesmas fechaduras, exatamente. Só que o THC tem um pouquinho mais de potência do que a própria anandamida. Então, por exemplo, na velhice, né, no idoso, que tem já está com um desequilíbrio importante desse sistema, porque está envelhecendo, vai produzir menos, vai ter menos ação dos receptores, essa molécula vai funcionar como um sinalizador e vai melhorar a performance cognitiva. Que molécula? O THC. O THC, não é o CBD? Não. Nesse caso, é o THC. Que interessante. Porque as pessoas... Ou você sabe. As pessoas... não, é CBD? Tá bom. CBD passa batido. Mas ele também melhora a sinalização, porque ele vai melhorar a tua substância endógena. Mas o lance que eu tô falando é o THC é do diabo. Não, mas isso, mata neurônio. Mas tem uma brisa, ó. Primeiro que... Eu vi um maluco explicando o sistema endocannabinoide que eu achei genial, cara. Imagina o sistema endocannabinoide sendo aquele professor do Whiplash, tá ligado? Da bateria. Tipo assim, ele fica puto e fala... Você tá fazendo um bagulho direito, tá fazendo... E fica em cima, tá ligado? Aí ele faz todo mundo funcionar, tá ligado? Porque ele é o arrombado lá que vai ficar dando os bagulhos. Tá. E uma brisa que você falou, mano, que tipo... Até o próprio Caio disse que... Hoje, mano, eu acho feio falar maconha medicinal, né? Porque parece outro bagulho, mas não é outro bagulho, é o mesmo bagulho. É o mesmo bagulho.
Hoje, mano, tem uma coisa que é muito forte, que é assim, você vê uma criança convulsionando, você dá o óleo e ela para. Cara, tá isso ligado? é assustador, E aí, né? não tem, mano, se você fala, não, essa criança não pode ter seu remédio, você é um psicopata, tá ligado, velho? Não tem outro nome pra um bagulho desse. Aí você falou que a maioria, hoje ainda tem muito preconceito pro maconha terapêutica, pro uso medicinal, não, cara, não tem mais. É mesmo? Não Eu tô dá. nessa pegada também. Que interessante, Você vê cara. isso, cara, não tem como, mano. A grande questão, acho, que, por exemplo, você pode pegar até a galera mais conservadora possível, mano. A partir do momento que ela tem um caso na família, você vai deixar, tipo, o seu parente morrer pra você, tipo, dar o braço a torcer, tá ligado? Esse bagulho, hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa da... Morrer é forte. Eu acho que é sofrer. Então, né? mas tem Sofrer. alguns casos que é morrer, cara. Por exemplo, esclerose múltipla. Tem E a maconha, e suas moléculas ajudam a retardar esse processo? Não, é que, tipo assim, tem um maluco que eu conheço, o Gil, que, assim, esclerose múltipla, você tem o diagnóstico e é poucas ideias, né, doutora? É um diagnóstico bastante difícil. Poucas ideias, tipo, você não tem o que fazer, poucas ideias. E aí, tipo, você fala que é o tratamento paliativo, né? Tipo, pra você viver mais confortável. Mais aí. qualidade, né? E aí, tipo, o Gil, enquanto ele tá acordado, ele tá com dor. Então ele tem que ficar 100% do tempo chapado, tá ligado? E aí tipo, entra no bagulho que você falou, né? O THC não pode ficar doidão. Mas, por exemplo, eu acho que tem outros casos que você tem que ficar chaparadalhaço. Tipo, eu acho que autismo também, né? Que é o THC, ele é... Depende, né? Depende, porque tem crianças... Vamos imaginar que uma criança autista que não tem, né, às vezes, noção das coisas e ela vai entrar em contato com uma substância psicoativa, ela pode ficar bastante incomodada daquela situação. Então, assim, muita calma nessa hora, porque ela é muito boa para muitas coisas, ela realmente devolve a qualidade de vida em diversas situações. Existem alguns pacientes que não respondem, né, de forma adequada, mas se perguntou da esclerose múltipla, nós temos um medicamento registrado hoje na farmácia para essa finalidade, que é o Mevatil, que é o spray de mucosa oral com THC e CBD, numa proporção de 1:1. Deixa doidão, doutora? Não deixa. Não deixa doidão, doutora, mas pra falar sobre esse custo desse medicamento. Isso, R$2.400, R$2.000. R$2.400, R$2.700 muitas vezes. Mesmo se deixasse doidão, tu não ia comprar, Will, né? Eu experimentei um olhinho de um paciente, mano do céu, cara. Foi um caminho sem volta. Fiquei em casa, assim, derretendo. Mas o Mevatil? Não, foi tá. um óleo Rick Simpson. Ficou em casa o quê? Fiquei, me fundi com a cama, tá ligado, mano? Cê é louco? Isso é um efeito colateral, você vê, né? Assim, a cannabis, né? O THC, já que a gente está falando dessa molécula, é uma molécula muito interessante e que justamente, né, existia essa cultura de achar que matava neurônio, que hoje a gente está descobrindo que, na verdade, ela protege o neurônio, que numa idade do idoso, por exemplo, melhora a sinalização, melhora marcadores inflamatórios, melhora a sinapse, plasticidade cerebral. Cara, você tá falando é muito controverso. Então, você já pensou? E assim, eu não apenas pensei, como eu tive por muitos anos do meu lado um exemplo do contrário. Não, em doses baixas. Estou falando em doses Né? baixas. O Monarca foi ficando barburro, não foi? Isso, mas olha, Tô brincando. a dose importa. A dose é tudo. Pois nesse é. caso. Tá aí, galera. Ao longo do tempo, a medicina vai nos provando que o que é certo e o que é errado, né? Se vocês não sabem muito sobre a história da maconha, tem um documentário na Netflix que eu recomendo para vocês, baseados em fatos reais. Conta o porquê a maconha foi criminalizada no mundo e onde que foi principalmente, tá? Então assistam lá esse documentário aí, tá? Eu recomendo para vocês. E se você quiser assistir o podcast completo, tá? Do Flow, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu também recomendo que vocês assistam esse episódio, porque ó, abriu minha mente depois que eu assisti esse episódio. Beleza? Não se esquece, tá? De compartilhar, curtir, se inscrever no canal, comentar, beleza?